Coisas que a gente esquece de dizer. Por uma questão de ordem. Questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. O senhor meta suas palavras. Por uma questão Questão de ordem, senhor presidente. Matar amanhã, velhote, e bebê ontem. Vocês não estão entendendo nada. Absolutamente nada. You'll be on the time. And if you say the word, I could stay with you. Essa, como é uma máquina mecânica, não é digitar os números, é impostar. Você imposta, puxa essa alavanca, ela imprime no papel a parcela que você colocou. Para descarregar, você leva essa alavanquinha aqui para cima, ela dá o total que foi tomado. Não podia deixar de lembrar que aquele ano de 1979 não havia acabado apenas nas quedas e tropeços. Não deu para contar tudo de uma única vez. Precisei tomar um fôlego para continuar as lembranças do ano mais longo de nossas vidas. Tivemos a noção exata do quanto 1979 foi longo, já no primeiro exercício dado pelo Cotas na aula de Geologia Geral, mas isto falarei daqui a pouco. Como vimos, o ano de 1979 começou tumultuado e cheio de assembleias. Você pode fumar baseado. Questão de ordem, senhor presidente. Baseado em que você pode fazer quase tudo. Questão de ordem, senhor presidente. Você pode Seus fumar baseado. toxicômanos. Senhor presidente. Baseado em que você pode fazer quase tudo. Você pode fumar Questão baseado. de ordem, presidente. Seus Questão de ordem, presidente. Você pode Questão de fazer ordem, quase presidente. tudo. Você pode fumar Questão de baseado. ordem, presidente. Baseado em que você pode fazer quase tudo. Seus Tudo aquilo era novidade para todos Questão de nós, ordem, presidente. até para muitos veteranos pouco se lixando para o movimento estudantil. Por outro lado, fazíamos de conta de que participar de assembleias era coisa costumeira em nossas vidas, coisa que já estávamos suficientemente habituados desde a primeira semana de aula. E grita ao mundo que você está certo. Você aprendeu tudo enquanto estava mudo. Agora é necessário gritar e cantar rock e demonstrar o teorema da vida e os macetes do xadrez, do xadrez. Você tem a resposta das perguntas, resolveu as equações que não sabia. E já não tem mais nada o que fazer a não ser verdades e verdades, mais verdades e verdades para me dizer, a declarar. Tudo que tinha que ser chorado já foi chorado.
Você já cumpriu os 12 trabalhos, reescreveu o livro dos séculos passados, assinou duplicatas, inventou baralhos, passeou de dia e dormiu de noite, consertou vitrolas para ouvir música, sabe trechos da Bíblia de cor, sabe receitas mágicas de amor. Conhece Marte, um amigo antigo lavrador que te ensinou a ter do bom e do melhor. Do melhor, mas o que você não sabe, bandideiro, é como ganhar dinheiro. Mas isso é fácil, você não vai parar. Você não tem perguntas pra fazer, porque só tem verdades pra dizer, a declarar. Ok, está lançada aqui a semente da novidade, da qual vocês todos são testemunhas. Já sabiam distinguir os diversos grupos e suas posições libertárias. Deixa eu dançar pro meu corpo ficar ao dará. Minha cara, minha cuca ficar ao dará. Deixa eu dançar, que é pro mundo ficar ao dará. Pra ficar tudo jóia rara, qualquer coisa que se sonhará, canto e danço que dará. De um lado, os bichos grilos junto com as pernas peludas, lutando por uma cantina mais participativa em movimentos de massas como brioches e outros acepipes variados, e a biblioteca com livros do Hermann Hesse, Carlos Castaneda, Pablo Neruda, além de exemplares como o Alwica e o clássico para ler El Pato Donald. De outro lado, os comunas, que se dividiam em trotskistas burgueses que pregavam contra a ditadura do proletariado, os leninistas liberais, que exigiam shows frequentes de Jorge Maltner ao final das assembleias, e os marxistas, filhos dos pais do primeiro grupo e do segundo grupo, todos que se formaram, continuaram os negócios da família, ou se casaram com herdeiros de militares, fazendeiros e outros tipos de filhos da puta. Na universidade, porém, faziam as coisas escondidas, reuniões escondidas, estudos do Capital escondidos, leitura da obra de Carlos Zéfiro escondidos. Muitos deles devem continuar escondidos nos porões da cantina da Rua 10. Os que não pararam na cantina da Rua 10 votaram em Collor e depois disseram que se arrependeram, mas aí votaram em FHC e mais recentemente em Bolsonaro. Se questionados, darão a mesma desculpa de que se arrependeram. Entre as pautas, a anistia ampla, geral e irrestrita era a palavra de ordem. Por uma questão de ordem. Eles venceram e o sinal está fechado para nós, que éramos jovens e permitimos que a impunidade tornasse regra para os milicos, malfeitores e seus defensores simpatizantes da tortura. Bom, deu no que deu 40 anos depois. Por uma questão de desordem. O pessoal da extrema-direita era fácil de identificar, pois seus adeptos faziam fila e cantavam o hino nacional antes de todas as aulas e nas assembleias reivindicavam o direito de pedir questão de ordem e progresso. Alguns anos depois, começaram a introduzir religião obrigatória nas teorias geocientíficas e provavelmente participaram da formulação do terraplanismo.
mas na época se diziam apenas geólogos de Cristo, gente perigosíssima. Os alienados eram todos os demais que não se enquadravam naqueles outros grupos. Eu entrei na faculdade bem alienado mesmo, embora tivesse participado de greves no ABC. Sabia, ao menos, que aqueles comunistas não eram nada parecidos com o verdadeiro proletário e que cantar hino antes da aula era um saco desde o primário. Escutávamos que tal grupo estava articulando com outros para as votações. E eu imaginava que articular era uma das características dos artrópodes. Enquanto uns discutiam se deveria ser votado um pedido de instalação da porra de um para-raios, outros se preocupavam em não perder o ano por conta da porra de uma greve. Estratégias e consciências questionáveis, e por uma questão de ordem. Questão de ordem. Vamos dar prosseguimento aqui. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. O senhor meta suas palavras. Muitos de nós aproveitavam o tempo quase geológico daquelas discussões e íamos jogar futebol, jogar truco, dar em cima das pichulas ou comprar bombinhas para jogar na casa das pernas peludas de noite. Bem, essa última atividade só os insanos da Livrância faziam. Começamos a conhecer os modernos equipamentos disponíveis para a nossa formação universitária. Essa poderosa máquina, por exemplo, utilizaríamos só a partir do segundo ano, mas já estavam nos familiarizando com aquilo através do estudo de sua bobina de papel. Foi nosso primeiro contato com aquela máquina e com o tempo geológico. Nossa missão era fazer naquela bobina uma representação dos 4,5 bilhões de anos do planeta Terra. Mal terminaríamos o arqueano e percebíamos que uma bobina de papel era insuficiente. Daí aumentávamos a escala até caber todo o Proterozoico, o Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico, sobrando mais ou menos 2 milímetros para representarmos o surgimento do homem até sua chegada à Lua. E precisaríamos de mais alguns rolos para representar somente aquele ano de 1979, que não ia acabar nunca. Tínhamos que passar as férias no meio de ano viajando e carregando pedras, ou até mesmo algumas toneladas de lindas e exclusivas amostras de bauxitas. E, depois das férias de meio de ano, veio um calendário de aulas de reposição devido àquelas greves do primeiro semestre. Foi aí que percebemos que aqueles veteranos que estavam nos dando trote no início do ano eram bichos como nós. Mais da metade da turma anterior teve que fazer várias matérias com a gente e se auto-intitulavam veteranos. Ao invés de disfarçarem e ficarem de boa com a gente, preferiam ficar com a turma da qual eles já não pertenciam. Verdadeiros homens de nenhum lugar. E aquilo não teve cura. Ainda sinto esse pessoal querendo convidar os colegas da turma de 1982 a participarem dos 40 anos de formados da turma de 1983. Se atrasaram na maioria por conta de mineralogia, mas a matemática deles também não era lá essas coisas. Tive que dar esse pequeno esporro naqueles bichos veteranos para entrar na mineralogia. Aquelas amostras que circulavam na classe eram uma coisa. Não havíamos entrado nos aloides, estávamos apenas nos silicatos e vinha aquele quartzo hexagonal todo lambido, com cuspe escorrendo. Só quando chegamos na alita pudemos entender, compreender, considerar, ter alguma misericórdia por aqueles veteranos. Ficava fácil identificar a alita. Era só olhar o colega lamber e dar uma cuspida. A amostra chegava em nossas mãos, toda deformada,
mas já sabíamos o motivo. A Flórida, sacana, colocava a Lita para ser identificada pelos 96 alunos daquela classe, fazendo com que aqueles veteranos tivessem ataques de alta pressão. Tivessem ataques de pressão alta. Tínhamos na mineralogia um excelente museu, do qual não podíamos visitar, pois era também a sala do professor Heinz Hebert. Eu e Kuzum entramos uma vez no museu para pedir uma carta de recomendação para quando irmos para Poços de Caldas, podermos nos apresentar para as mineradoras. Hebert ditou a carta e Kuzum anotou. Levou para casa, datilografou e devolvemos para que o professor assinasse. Hebert começou a ler: Departamento de Mineralogia e Coisas Minerais, coisas! Eu falar recursos minerais e não coisas minerais. Rabiscou a carta, assinou e nos dispensou. Provavelmente ele não iria nos receber novamente com a carta corrigida. Ainda na aula de mineralogia, Flórida deu um piti para cima da Mônica, coisa que o professor não deveria fazer com o aluno. Método semelhante ao pedir para o aluno se ajoelhar em cima do milho. Esse lance pouco se lembra, eu mesmo tinha esquecido. Mas para quem apanha, não esquece. É uma pena, pois eu gostava da Flórida, mesmo não entendendo muitas coisas que ela tentava explicar. Cristalografia não é disciplina para ser dada na primeira semana do curso. A aula sobre a Lita poderia substituir, pois aquelas projeções de faces cristalinas eram amargas demais para quem estava ávido para reconhecer uns minerais bacaninhas. Foi a última turma de geologia que Flórida deu aula. Ano seguinte, nem ela e nem Mário Vital dariam aula para novas turmas na Unesp. E segui para as tão merecidas férias nas cavernas de Iporanga, descendo um ou outro novo abismo que o Egripe acabara de descobrir, enquanto aguardava a chegada dos anos 80, que seriam maravilhosos, com certeza, não fossem os búzios e cartomantes do destino. Nos dias de hoje é bom que se proteja, ofereça a face pra quem quer que seja. Nos dias de hoje esteja tranquilo, haja o que houver, pense nos seus filhos, não ande nos bares, esqueça os amigos, não pare nas praças, não corra perigos, não fale do medo que temos da vida, não ponha o dedo na nossa ferida. Nos dias de hoje não quis ter motivo, porque na verdade eu te quero vivo. Tenha paciência, Deus está contigo, Deus está conosco até o pescoço. Já estava escrito, já está previsto por todas videntes, pelas cartomantes. Tá tudo nas cartas, em todas as estrelas, no jogo de búzios e nas profecias. Nos dias de hoje é bom que se proteja, ofereça a face pra quem quer que seja. Nos dias de hoje esteja tranquila, haja o que houver, pense nos seus filhos, não ande nos bares, esqueça os amigos, não
senador tem dúvidas sobre como interpretar o regimento interno do Senado ou como ele deve ser aplicado em uma determinada situação, pode levantar uma questão de ordem. A qualquer momento durante uma sessão, o senador tem 5 minutos para formular a questão, que deve ser objetiva, indicar o item do regimento sobre o qual se tem dúvida e ainda tratar de matéria em pauta na sessão. Essa questão pode ser contraditada por outro senador, por 5 minutos também. Quem decide é o presidente do Senado, mas se o senador que formulou a questão não concordar com a resposta, pode fazer um recurso para que a decisão seja tomada pelo plenário.